Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de física. Para os terceiros anos aí, a parte de leis de Ohm, potencial elétrico. Então vamos conversar sobre o que é essa tal tensão ou diferença de potencial. Dê uma olhada no que a gente colocou aqui nesse esquema. Eu coloquei uma pilha, poderia ser uma bateria. A função desse dispositivo no circuito elétrico é dar potencial e fazer com que as cargas elétricas carreguem energia. Porque esse potencial é justamente uma divisão entre a energia que cada carga tem pela sua carga elétrica. Isso é medido em volts. Então a função dessa pilha é elevar o potencial para que as cargas elétricas indo da região de maior potencial para a de menor potencial, constituindo aí o que a gente chama de corrente elétrica, coisa que nós estudamos, né, na apostila recentemente. Então, se você der uma olhadinha no que está escrito aqui em cima, né, nós temos aqui toda a definição que a gente está falando para vocês. E se você olhar ali na figura, certo, as cargas elétricas estão indo da região de maior potencial para de menor potencial, como a gente definiu, olha lá o sentido, ó, de A para B, como definimos em corrente elétrica, né? Então tem um potencial em volts maior em A do que em B, por isso elas se movimentam de A para B. E se você for calcular o potencial elétrico em volts no ponto A, vai ser a energia que esta carga possui lá no ponto A dividida pela sua carga. E no ponto B, a energia que essa carga possui no ponto B pela sua carga. E você vai ver que o que mudou não foi a carga, mas sim a energia que a carga tinha. Então, a energia em joule, a carga em coulombs, daí a gente falar que o potencial elétrico é em volts, tá? Mede-se em pontos do circuito. Seria fazer uma analogia de por que uma carga elétrica, um dispositivo como esse, como você tem aí, um tubo em U, se eu derramo água num dos lados, eu causo um desnível, a tendência é ir da região onde tem maior altura, maior potencial gravitacional, para a região da menor altura, menor potencial, energia potencial gravitacional. Acontece que aí nós estamos falando de movimento de um líquido procurando estabilidade, e lá são elétrons em movimento. Vamos ver um exemplo, olha. Ao deslocar-se em dois pontos de um condutor, uma carga perde 3,2 vezes 10 a menos 16 joules. Isso é energia, é em joules. Vamos separar isso como você vê aqui, ó. Determine a DDP entre os dois pontos, sabendo que a carga é de 1,6 vezes 10 a menos 19. É um elétron. Bom, quer calcular a DDP? Desculpa, nesse caso é a voltagem, seria V, seria energia sobre a carga, né? A diferença de potencial entre dois pontos seria o potencial de A menos o de B, que vai dar energia sobre carga menos energia sobre carga. Como ela perdeu 3,2, isso já é a variação de energia. Então fica 3,2 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 3,2 por 1,6 dá 2. Nosso problema aí não é o 2, e sim fazer a divisão aqui. Mas dividir potências de mesma base é conservar a base e subtrair os expoentes. O de cima menos o de baixo. Por isso ficou menos 16 menos o de baixo, que é menos 19. E vai dar jogo de sinal. Vai ficar mais 19, tira 16, dá 3. Então você coloca lá 3, certo? 2 vezes 10 a terceira, volt, como é energia, né? Não deveria ser volt, é em volts, é o potencial de energia, certo? Calculamos dividindo a energia pela carga. Talvez o maior problema fosse recordar destas regrinhas, né? Como você está vendo aí, tem que manjar um pouquinho lá das potências de 10 que a gente trabalhou bastante. Você vê isso tanto no ensino médio e agora aí, no seu terceiro ano, você vai precisar muito delas, principalmente nos vestibulares. Deu para entender? Qualquer coisa, retorna o vídeo. Certo? Vamos à segunda questão de hoje, número 5 da APC. A corrente elétrica por um fio de cobre é constituída pelo deslocamento de elétrons
em metais é elétrons, tá? E os negativos e positivos são nas baterias, né? Certo? Então marque letra A. Número 6. Né? Para fazermos a 6, precisamos de um embasamento sobre o que é feito Joule, o que é resistência elétrica e o que é resistor. Um resistor é um dispositivo construído pelo homem para pegar, quando passando corrente elétrica, ou seja, tem energia disponível, eu converter essa energia em calor. É um dos principais efeitos, certo? Então, nós vamos simbolizar o resistor por essa molinha que você está vendo aqui, toda enroladinha, ou esse retângulozinho. E na prática você vê os resistores de chuveiro ou de circuitos eletrônicos, como eu estou apontando aqui. Certo? Existem vários e vários tipos diferentes. Então, dê uma olhadinha. Resistência, né? É a propriedade que os materiais possuem de apresentar oposição à passagem da corrente elétrica. Define-se resistência elétrica R de um resistor como a divisão da DDP da voltagem pela corrente. Quem definiu isso foi o Ohm, foi esse estudioso, e a unidade da resistência medida em ohms. Então, uma divisão. Então, veja, eu pego R, olha, a melhor maneira de você gravar isso é pelo triângulozinho do Rui, que relaciona a resistência R, que é medida em ohms, com a U, que é a nossa DDP, medida em volts, com a corrente elétrica ou intensidade da corrente elétrica, que é medida em amperes. Então, leia comigo, ó, R é igual a U em cima e embaixo, como você está vendo aqui nessa última parte. Ou I é igual a U em cima, R embaixo, I é igual a U sobre R. Ou ainda U é igual a R vezes I. Está na mesma altura, o R e o I, por isso fica R vezes I. Certo, você viu as unidades, U em volts, resistência em ohm e corrente elétrica em ampere. Dessa maneira eu consigo calcular qualquer uma dessas três variáveis só olhando o triângulozinho do Rui, certo? Então vamos lá. Olha, não se esqueça que essa conversão de energia elétrica em calor chama efeito Joule, tá? O efeito Joule ele é imprescindível em alguns aparelhos elétricos, como esse chuveiro desse exercício. Eu quero que exista efeito Joule, porque eu quero que haja uma conversão de calor tremenda na resistência do chuveiro para que ele transmita isso para a água que encosta nele e desça a água aquecida. Agora, eu não quero efeito Joule quando eu tenho um computador, por exemplo, uma TV. Eu não quero que ela superaqueça. Mas, infelizmente, não existe hoje comercialmente nenhum material que não tenha resistência elétrica. Isso quer dizer que não vai deixar de haver, ainda que pouco, mas algum efeito Joule. Tá? Vamos ler e separar os dados com atenção. Olha, um chuveiro elétrico submetido a uma DDP de 220 volts. Essa DDP é a U, 220. É percorrido por uma corrente de 10 amperes. Essa é a I, igual a 10. Ele quer a resistência. Como nós vamos fazer isso? Está tudo separadinho aqui em cima. Pega o triângulozinho do Rui, eu quero R, é U em cima e I embaixo. Ou seja, é 220 por 10, que vai dar 22 ohms. E matamos a questão. Deu para entender? Tranquilo, né? Leia, separe os dados. Vamos tentar de novo. Vamos pegar outro exemplo. 7. Leia com atenção, separe os dados. Nos extremos de um resistor de 200 ohms. Dados. Resistor 200 ohms. Aplica-se uma DDP de 24 volts. DDP 24 volts. Qual a corrente elétrica aí? Qual aí que está aqui em cima? Você viu? Tudo separado. Pega o triângulozinho. I é igual a U em cima sobre R embaixo. U é 200, aliás, a U é 24 e a R é 200. Então fica 24 sobre 200, você divide, dá 0,12 amperes. Matamos a questão. Né? Então, vamos para a questão número 8. Uma lâmpada incandescente, né, é submetida a uma DDP de 110 volts. Então ele te separou a U, que você tem que saber, né?
E aí a gente vai separando na sequência. Olha lá, ó. E é percorrido por uma corrente de 5,5 amperes. Deu aí. Qual é a resistência elétrica? Bom, põe o triângulozinho do Rui. R é o em cima sobre I embaixo. É só dividir 110 por 5,5, que vai dar 20 ohms. Né? Então, vamos sempre adotar esse procedimento. Leia com atenção, separe os dados, para que você possa, depois, observando aí as fórmulas possíveis, ver qual se encaixa nos seus dados. Tá? Vamos para o número 9. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 20 volts, é percorrido por uma corrente de 4 amperes. Veja bem, ele te deu um resistor. Quando ele falar resistor ôhmico, quer dizer que a resistência é constante. Eu não sei a resistência. A U desse resistor é 20 volts e ele é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Aí, ele fala o seguinte: para que o resistor seja percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes, então separa a corrente que ele tinha, 4 amperes, e nós temos uma outra situação, né? Eu não tenho a resistência. Eu sei que ela é constante, mas eu não a tenho. Aí ele fala assim: para que esse resistor seja percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes, mudou a corrente, eu tenho uma nova corrente. Qual vai ser a DDP? Como é que eu vou fazer a U se eu não tenho a resistência no segundo caso? Então eu vou pegar o triângulozinho do Rui e antes, com os dados anteriores, eu vou calcular a resistência. R igual a U sobre I. U número 1 sobre I número 1. 20 sobre 4, que dá 5. Como o resistor é ôhmico, ele é constante, você vai poder simplesmente substituir agora, calculando a nova U. U é igual a R vezes I. Então vamos lá, certo? Com esse novo R que é 5, que é constante, eu vou fazer U igual a R vezes I. Ou seja, 5 vezes 3. O 5 é constante, o 3 é a nova corrente, que vai dar 15 volts. Certo? Então, ó, a gente conseguiu calcular sabendo que a resistência é constante. Como você pôde ver, não é difícil, mas você tem que treinar. Então, tentem fazer esses exercícios para que vocês possam gravar e fixar isso aí. Tá ok? Então, até a próxima aula.